Apresenta Check-up no rádio. Check-up no rádio, hoje recebendo o médico cardiologista Dr. Wander Wade. Dr. Wander, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos Dantas, bom dia, Geraldinho, que está nos estúdios também. É uma satisfação sempre estar aqui no Check-up no rádio. E hoje vamos falar sobre estresse mental e doença cardíaca, que o povo está estressado, isso todo mundo sabe. Agora, essa relação do estresse com o coração é uma novidade? Na verdade a gente já sabe disso de algum tempo, Marcos, que o estresse mental, o fator psicológico, ele interfere negativamente na doença cardíaca, né? O paciente que sofre com estresse mental, ele é afetado negativamente em relação aos desfechos cardíacos. Ele tende a piorar, na verdade, a evolução de uma doença cardíaca que pode ter existido, pode ter nascido a doença cardíaca por outras razões, mas a presença do estresse naquele momento ali pode ser um fator de piora. Não é nenhuma novidade isso, que o estresse é um fator, vamos dizer, precipitante para as doenças cardíacas, é um fator que agrava também as doenças cardíacas, mas tem um trabalho interessante, tem um estudo interessante que foi publicado semana passada, dia 9, tem 9 dias agora, nos Estados Unidos, que fez uma comparação interessante para mostrar como o estresse mental pode ser tão ruim ou até pior do que o estresse físico. Porque aqui, via de regra, vez por outra, na nossa cidade, a gente escuta histórias de pessoas que estavam na academia, que fizeram um esforço físico, que subiu uma ladeira, que pegou um peso em casa e de repente ela sentiu uma dor, e essa dor, na verdade, se transformou numa angina, ou foi uma dor tão grande que transformou-se num infarto, e o paciente muitas vezes não sobrevive ao evento. A gente de vez em quando ouve esses relatos que são tragédias familiares, né? E a gente sempre se preocupa, a gente já fez inclusive algumas entrevistas, algumas conversas aqui a respeito dos cuidados que a gente deve ter quando a pessoa vai começar uma atividade física, né? Isso porque a gente entende que a atividade física é um evento estressor. Embora ela faça bem para o coração em longo prazo, naquele momento em que você está se submetendo àquela atividade física, principalmente se você não tem uma avaliação anterior, para se certificar, pelo menos minimamente, de que está bem o seu coração. Se você não tem isso, esse evento, que é fazer uma atividade física, fazer um exercício físico, embora seja benéfico para o futuro, ele pode lhe colocar em risco naquele momento. E é isso que a gente de vez em quando vê, e é o que motiva muitas pessoas a se preocuparem, a terem medo de fazer atividade física, de iniciar atividade física, e de fato isso existe. A gente sabe que o estresse físico, né, a gente chama isso de estresse físico. Na verdade, estresse é todo evento, seja ele externo ou interno mesmo no nosso organismo, que desencadeia uma reação no nosso corpo, né? Essa reação, ela envolve algumas glândulas e órgãos do nosso corpo disparando determinados transmissores, hormônios como cortisol e substâncias como as catecolaminas, que a principal delas é a adrenalina, e esse conjunto de substâncias, eles promovem alterações, eles aumentam a frequência de batidas do coração, eles aumentam a pressão arterial, eles aumentam a tensão dentro do coração, então nas paredes cardíacas, e isso pode produzir o que a gente chama de isquemia miocárdica, que é o sofrimento do músculo cardíaco ao fazer o seu trabalho.
A gente sabe que o exercício físico, ele induz esse tipo de estresse, mas ele é benéfico a longo prazo, por isso que a gente o recomenda. Então você pode, até num determinado momento, ter algum risco ao fazer uma atividade física, mas a gente sabe que quando você vai acumulando essa atividade física, esse exercício físico, no futuro você tem benefício com isso. A gente só precisa se certificar que está tudo bem para o coração para começar a atividade física. Em comparação, o estresse mental, né, o estresse psicológico, ele muitas vezes não é tão reconhecido como um fator de piora, mas muitas vezes não é tão olhado, inclusive pela própria classe médica, como um fator que pode desencadear e produzir resultados tão ruins quanto o estresse físico, o exercício físico. E às vezes a gente pede, por exemplo, para um paciente que tem doença cardíaca, para evitar esforços físicos, pede para evitar estresse emocional também. A pessoa consegue evitar o esforço porque é fácil você não ir para a academia, você não pegar num peso dentro da sua casa, não trocar o botijão de água, mas você não, a pessoa não consegue evitar o estresse mental. E isso precisa ser prestado atenção, a pessoa precisa ter um pouco mais de atenção, porque o que esse estudo trouxe, que a gente falou, o estudo publicado a gente chama JAMA, que é o Jornal da Associação Médica Americana. Ele fez um comparativo entre dois tipos de isquemia miocárdica, de sofrimento cardíaco. Um sofrimento que era induzido pelo estresse convencional, que era o estresse físico. Como é que você fazia isso? Você colocava o paciente para caminhar numa esteira, né, um teste de esteira convencional, e depois colocava ele numa câmara de cintilografia. E aí verificava o que a gente chama de perfusão miocárdica. E esse mesmo paciente, depois, ele era colocado em um outro dia numa situação de estresse mental. A situação padrão de laboratório de estresse mental é botar a pessoa para falar em público. Então ele ia lá fazer uma palestra, uma apresentação em público para diversas pessoas. E depois, essa mesma pessoa, depois de ter falado em público, ela voltava lá para a mesma câmara de cintilografia para ver como estava a perfusão miocárdica. O resultado era que você via que alguns pacientes não tinham nenhum problema nem ao caminhar e nem ao falar em público. Algumas pessoas tinham problema apenas ao caminhar, né, era detectado no exame, e outras pessoas tinham problema apenas ao falar em público. Ou seja, elas tinham uma isquemia miocárdica que era induzida pelo estresse mental. E aí, uma vez que eles coletaram esses dados, eles acompanharam os pacientes por 5 anos. Ao final, o resultado foi surpreendente. As pessoas que tinham essa isquemia miocárdica induzida pelo estresse, muitas vezes sem sentir a dor, o paciente tinha a isquemia por conta do estresse mental. Algumas vezes não sentia sequer um sintoma, nem sabia que estava com algum problema cardíaco, era o exame que estava detectando isso, e 5 anos depois essas pessoas tiveram o dobro da chance de ter infarto ou de morrer, de ter uma morte considerada morte cardiovascular, que geralmente são mortes súbitas, tiveram o dobro de chances de ter morte ou infarto em comparação com as pessoas convencionais, que tinham a angina clássica, a isquemia miocárdica produzida pelo exercício físico, pela esteira. Então, isso serve de alerta importante tanto para a classe médica, para que a gente reconheça o estresse mental como um fator tão ruim. Nesse caso, foi um estudo pequeno, tinha apenas 918 pacientes, mas o potencial de benefício dele é muito grande. O investimento que você vai ter no paciente, você não vai pedir para o paciente fazer nenhuma cirurgia, você não vai pedir para o paciente tomar nenhum remédio caro. Via de regra, você vai pedir para o paciente tentar melhorar, controlar suas emoções. O que a gente reconhece não é fácil. No mundo atual, com quase 2 anos de pandemia, parece mais difícil ainda, mas a gente precisa reconhecer isso como um fator
que desencadeia e que piora as doenças cardíacas. Então a gente precisa dar mais atenção, a gente precisa cuidar. Aí, alternativas existem muitas, fazer meditação, tirar uma hora de lazer, um momento, né? Uma hora que eu digo não é uma hora, 60 minutos, tirar um momento de lazer para você pensar sozinho, sem todas as demandas que a gente mutuamente exige uns dos outros, né? Eu preciso de você precisa de outra pessoa precisa de mim. Então a gente tem sobrecarregado uns aos outros, e nessa pandemia parece que as coisas pioraram um pouco. Então a gente precisa ter um momento para a gente precisa meditar, ajuda com terapia psicológica, terapia cognitivo-comportamental, em casos extremos onde essas medidas elas não consigam controlar adequadamente o estresse, eventualmente até uma avaliação psiquiátrica com um especialista para fazer uso de alguma medicação para dar apoio. Mas isso precisa ser reconhecido, porque o estresse mental já era sabido, e agora o que chama a atenção é de que ele é um evento que é até pior. Então, se você tem medo de fazer o exercício físico, né? Qual é a mensagem que esse estudo traz? Se você tem medo de fazer algum exercício físico porque tem uma doença cardíaca, né? A gente tem muitos pacientes que têm doença cardíaca e evitam fazer exercícios físicos porque tem medo de ter alguma complicação, tenha mais medo ainda de ter o estresse mental. Então procure alguma forma de modificar a sua rotina, a sua vida, o seu jeito de se relacionar com as pessoas, porque o estresse mental, ele é pior, segundo esse estudo, ele é pior para o coração do que o estresse físico. Se as pessoas soubessem, por exemplo, o quanto as emoções interferem no coração, a gente teria mais controle das nossas emoções? É possível que sim. Eu acho que se a gente reconhecesse que esse estresse, ele tem esse potencial, é porque as coisas marcam na nossa cabeça e vão fazendo parte da nossa cultura, né? Da nossa opinião geral, vamos dizer assim. Todo mundo tem uma ideia geral de que sair, por exemplo, daqui e dar uma caminhada na ilha com algumas corridas não é um evento adequado para todo mundo. Você pode considerar isso adequado para um jovem de 16 anos, por exemplo, sair hoje, agora, ir ali na ilha e dar 2 voltas caminhando e correndo ali na ilha. Isso pode ser adequado para uma pessoa de 16 anos, mas não parece adequado para uma pessoa de 70, né? Você se sentiria seguro, por exemplo, Marcos, de vir um senhor de 70 anos de idade aqui e dizer a você: Marcos, eu posso ir ali dar 2 corridas na ilha, eu não faço nenhuma atividade física, não faço nada, eu posso dar ali 2 carreirinhas ali na ilha. Você diz: poxa, 70 anos, a gente fica com certo receio, não é melhor a gente ter um certo cuidado antes, não é melhor a gente investigar, né, para saber, porque você fica com medo de que esse evento, para essa pessoa de 70 anos, ela possa ser um causador, um disparador de doença cardíaca. A gente sabe, está marcado na mente das pessoas, de um modo geral, que o exercício físico ele pode sobrecarregar o coração a ponto de produzir ali naquele instante ou nas horas seguintes, de produzir algum evento trágico como uma angina instável, um infarto, uma morte súbita. Mas não está na nossa cabeça na mesma proporção que o estresse mental. Então, por exemplo, os familiares, muitas vezes, de um paciente, cuidam muito bem dele, para que ele não faça esforços físicos. Olha, eu não deixo você fazer nenhum tipo de esforço dentro de casa, né? Às vezes você tem um paciente idoso que tem doença cardíaca, os familiares ao redor cuidam de toda forma para que ele não faça, olha, você não vai pegar numa sacola de peso, mas sobrecarrega aquela pessoa com estresse mental. E não sabem que isso pode estar sendo pior para a saúde do coração dele do que ficar, olha, eu levo a comida para você na cama, eu não deixo você pegar numa sacola de peso de qualidade nenhuma, você vai fazer o menor esforço possível, mas sobrecarrega a pessoa mentalmente com problemas, com preocupações, com trabalho mental, e isso pode
ter um efeito tão ruim, ou nesse caso, pior do que o esforço físico. Estresse nunca mais, né? A partir de hoje, não deixar de se estressar. Idealmente, sim. Essa era uma meta, né? A gente não sabe se consegue com o mundo que a gente vive, mas era a meta que a gente deveria ter. Era tentar eliminar o estresse das nossas vidas. O Geraldinho me estressa aqui todos os dias. Vou ter que me controlar aqui com o Geraldinho. Doutor Wander, eu tenho pressão alta, já percebi que na raiva eu fico pior do que comendo sal, né? O que é que o senhor aconselha na hora de uma raiva? Pergunta a nossa ouvinte aqui. Olha, se for uma raiva de outra pessoa, eu faço como dizia Chico Xavier: bota um copo de água na boca e não engula. Deixa o copo de água na boca, você não vai falar nada naquela hora e ali a raiva vai passar. E se você não der mais margem para discussão, ele dizia, Chico Xavier é quem dizia isso, que você estiver discutindo com outra pessoa, você bota um copo de água na boca e não engole. Aí o copo de água fica na boca e aquilo ali vai melhorar a situação. Aí melhora por quê? Não, porque uma pessoa está com um copo de água e não consegue falar, então a briga não continua. Então quando um não quer, dois não brigam. Então talvez você tentar não dar ouvidos, pensar em outra coisa, sair daquele ambiente. Eu tô ali na sala, vou sair da sala, vou ali fora de casa, vou na calçada, vou mudar, estou no trabalho, vou pedir uma licença aqui de 10 minutos só para respirar, para tomar um... e depois que passar, engula água, né? Quando terminar, para não jogar fora. Mas então, conta até 10. A história do contar até 10. Se você, a gente toma muitas vezes decisões que são definidoras da nossa vida, porque mudam a nossa relação de trabalho, mudam a nossa relação com nossos parentes, e às vezes a gente toma essas decisões falando coisas ou tomando determinadas atitudes que depois a gente vem se arrepender lá na frente, e às vezes não volta mais, né? A gente não consegue mais desfazer, e a gente faz porque tá na raiva, tá na emoção, e aí depois se arrepende, e o pior de tudo, você fica com esse remorso, que é uma forma de estresse mental também, que vai causar dano ao coração também. Então, assim, no momento da raiva, o que dá para dizer para você é: se afaste do ambiente, se for uma coisa que está lhe causando isso, deixa aquela coisa. Se é um computador que está travando, se é um negócio que deu errado, eu estou fazendo um trabalho aqui manual, escrevendo ou fazendo qualquer coisa e está dando errado, se afaste daquele trabalho ali, respire fundo, 10 minutinhos, depois você volta de novo e tenta encontrar a solução. Se é uma discussão com outra pessoa, não revide, sai ali daquele local, peraí, eu vou sair daqui, vai para outro ambiente, seja em casa, seja no trabalho, para ver se você consegue respirar melhor, e você vê que 10, 15 minutos depois a situação já não é mais tão avassaladora como parecia. Naquele momento, no calor da emoção, parece que ou você vai morrer ou você vai matar alguém, e aí depois de 10, 15 minutos você reconhece que na verdade era só mais um evento da vida. E reagir pela emoção não dá certo, né? Não, de forma alguma. Doutor Wander, tenho 22 anos, me considero muito estressada, tenho hábitos considerados saudáveis, mas esse fator emocional pode ser um fator de risco para desenvolver algum problema cardíaco? Sim, pode ser sim. É exatamente isso que a gente estava colocando aqui. A gente sempre dá muita atenção ao fator físico, como tirar as pessoas do sedentarismo e colocá-las para praticar atividade física como fator protetor, e muitas vezes não fala que cuidar da saúde mental é importante para o coração. Então, esse estresse contínuo, ainda mais numa idade tão jovem, aos 22 anos, esse estresse contínuo ele pode sim se tornar um fator desencadeador de doenças no futuro. Então, procure desde já algum tipo de ajuda e de mudança dessa forma de encarar a vida, de viver. Doutor Wander, eu sou hipertensa, quando tenho raiva, minha pressão sobe, isso é perigoso? Sim, de um modo geral, as pessoas, essa é uma questão interessante, daria assunto para um tema aqui, né, Marcos, que muitas vezes as pessoas associam que, por exemplo, a pressão arterial causa dores de cabeça. Quando a minha pressão sobe, eu tenho dor de cabeça, eu tenho mal-estar, eu tenho um enjoo, quando na verdade é o contrário. A pressão arterial é apenas um mecanismo do nosso corpo de distribuir sangue, e ele é suscetível, ele é
sujeito a alterações de acordo com as necessidades do nosso corpo. Então, em momentos de dor, em momentos que você está fora do seu normal, aquilo que a gente falou ali, que era o estresse, por exemplo, a dor é uma forma de estresse. Então, ela desencadeia essas respostas, libera cortisol, libera adrenalina e a pressão sobe. Então, normalmente não é a pressão arterial subindo que vai produzir a dor. É a dor que vai fazer a pressão se elevar. Isso é mais bem compreendido. Às vezes a pessoa não acredita muito nisso, mas isso é mais bem compreendido quando a gente faz essa relação entre o estresse, a raiva e a pressão arterial. Não é a pressão que sobe que faz você ter uma raiva de outra pessoa. É a raiva que você tem de outra pessoa ou de uma coisa que lhe aconteceu na vida que faz com que a sua pressão suba. Então, habitualmente, a pressão ela é apenas uma reação momentânea do seu corpo a algo que está errado. Seja ela uma dor, seja ela um sal que você comeu em grande quantidade, seja uma raiva, um estresse que você teve. E ela é perigosa como evento único, naquele momento ali que a pressão está subindo, via de regra, não. É difícil você ter pacientes que tenham desencadeiem um problema cardíaco específico apenas porque você está tendo uma raiva naquele momento. A exceção seriam valores extremamente elevados de pressão, quando a pressão mínima está acima de 12. A gente chama isso de urgência hipertensiva. É 18 por 12, 20 por 12, 20 por 14 de pressão. E isso, de fato, pode danificar órgãos essenciais como cérebro, rins, e coração, já naquele momento. Para as outras pressões, que são a maioria, minha pressão subiu para 14 por 9, para 16 por 10, para 17 por 9. Para esse conjunto, via de regra, existe pouco risco agudo. Você corre pouco risco naquele momento, mas essa situação sendo exposta continuamente, você tendo raivas contínuas e a sua pressão estando alta, boa parte do tempo, ao longo da sua vida, isso vai produzir resultados danosos no futuro. Então, via de regra, uma raiva que eleva a sua pressão, ela tem poucas chances de produzir naquele momento uma tragédia, um evento que a gente chama cardiovascular em você. A exceção seria valores muito altos, mas ela pode, se for repetida várias e várias vezes ao longo de vários e vários dias e anos, ela pode sim trazer consequências muito negativas para o coração. O ouvinte aqui sugere talvez até que a gente possa tratar desse tema em outro programa, né? A síndrome do coração partido. Sim, né? sim, a gente já falou dela, cardiopatite Takotsubo, mas a gente pode voltar a falar de novo. Mas ela pergunta aqui, pode matar alguém? Ela tem, via de regra, ela tem um desfecho melhor, né? Vou dizer, um desfecho menos ruim quando a gente compara a mortalidade da cardiomiopatia. Ela tem 3 nomes: cardiomiopatia de estresse, cardiopatia de Takotsubo ou síndrome do coração partido. O que é isso? É um evento, é um infarto agudo do miocárdio. O paciente sente uma dor no peito, ele vai para o hospital, faz um eletrocardiograma, apresenta o que a gente chama de supradesnível de ST, que é um marcador clássico de doença, de lesão no coração. Ele faz os marcadores de necrose miocárdica, que são os exames de sangue, que a gente chama popularmente de enzimas cardíacas. Elas estão positivas, então todo o conjunto clínico é considerado como um infarto agudo do miocárdio. Quando o paciente vai para o cateterismo, não tem nenhuma obstrução nas artérias coronárias, que era o esperado nesse caso. O que tem apenas é uma massiva descarga de catecolaminas, de adrenalina. Foi isso que a gente disse que acontece no estresse, mas naquele momento ali, ela é em níveis estratosféricos, e aí isso danifica agudamente o coração. Isso pode acontecer, esses estresses, mas geralmente são eventos que a gente chama de disruptivos. Não é qualquer raiva que você tem no seu trabalho ou na sua casa que causa isso. Habitualmente, os pacientes que sofrem com a síndrome do coração partido, eles tiveram a perda de um ente muito próximo. Então, você perde um filho, ou perde um pai, ou perde um irmão de uma forma inesperada, ou você tem uma grande perda financeira, tinha minha casa, estava com a dívida, perdi a minha casa, e esse evento que vai mudar a sua vida, perdi o emprego, estava no emprego há muitos anos, e depois de 20 anos de trabalho, perdi o meu emprego que nem esperava. E esses eventos súbitos e muito intensos, e que são, que a gente chama modificadores da vida,
aquele evento vai mudar minha vida daqui para frente, eles podem sim induzir esse tipo de estresse. É diferente de você ter aquelas raivas pequenas acumuladas ao longo do dia a dia. Elas não são grandes fatores, apesar de quando elas vão se acumulando, elas poderem produzir muita coisa ruim lá no futuro, ela não é uma raiva que você tem hoje, porque você ligou para alguém e alguém não atendeu a sua necessidade, a sua demanda, você foi no comércio, foi atrás de um serviço ali, a pessoa não conseguiu resolver o seu problema, essa raiva pequena que você tem, ela geralmente não vai lhe causar nada agora. Acumular ela ao longo do tempo é que vai lhe produzir. Agora, perder um parente, você perder um emprego depois de muitos anos, que você nem estava preparado para isso, perder a casa, ter que ser obrigado a se mudar de cidade, por qualquer razão que seja, isso sim, é um evento que muda a sua vida, muda a sua rotina, e esse pode ser um indutor da cardiopatia de estresse. Ele deixa de coração partido. Por isso que é chamado de síndrome de coração partido. Os pacientes têm um infarto, né, porque é documentado com meio da elevação das enzimas miocárdicas, mas não tem as obstruções das coronárias. De um modo geral, esses pacientes, eles têm menos mortalidade do que os pacientes que têm o infarto convencional, que é pela obstrução das artérias coronárias, mas, apesar de ter menos mortalidade, eles ainda assim são muito mais graves, obviamente, do que os pacientes que não têm, que nunca passaram por essa situação. E eu ouvindo até lembra aqui que tem uma música de Leonardo, Coração Partido, mas nada a ver com o problema em si, né? Aí deve ser outro coração partido. É de partido de amor, provavelmente. Dr. Wander Weyden, ele é médico, cardiologista, está na Clínica São José, na Rua Terezinha Leite, 1883, bairro Penedo, aqui em Caicó. Telefones 99422-3138, 99431-0681. Doutor Wander, obrigado pela sua participação. Tenho ouvido aqui, não vou aqui citar aqui o nome dela, que ela vai que o esposo dela identifica, disse que vai pedir esse vídeo para mandar para o esposo dela, que diz que o esposo dela está com fortes emoções, né? E tem que acompanhar esse programa de hoje. Que bom que o ouvinte acaba se identificando, né? O intuito é esse mesmo, de alertar, de informar e de fazer com que a população reconheça esses fatores e trabalhe para melhorar a saúde do coração. Eu acho que se ela gostou e se ela quer mostrar isso ao esposo, seria muito interessante mesmo. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. 7h42, conversamos com o cardiologista Wander Weyden aqui no nosso programa. Daqui a pouco, após o intervalo comercial, vou conversar com o Oswaldo Negrão, presidente da Adurne, e com a assessora jurídica da Adurne, Andréia Munemassa, né? A Adurne está convocando os professores para decidir sobre o acordo do processo dos precatórios. É uma ação judicial, quase 2.000 professores têm direito a pagamentos em processo que se arrasta desde 1991. E o desfecho está próximo com o plebiscito. Daqui a pouco, detalhes aqui no nosso programa após o nosso intervalo comercial. Marcos Dantas. Atenção.